Entre indas e vindas, pessoas voltando de lesão e o Liverpool sem nenhuma aspiração no campeonato, a pergunta que fica é: nós vamos ajudar o Manchester City? Salve caminhante, tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo no nosso canal. Estamos aqui para fazer mais um pré-jogo. Sim, a gente sempre tá aqui, cara. Isso que é o mais legal. A gente sempre tá aqui, nas boas e nas más, que tem sido a maioria nessa última temporada, mas a gente já teve muitos momentos bons aqui, você sabe. Então por isso que a gente não pode, assim, ser uma pessoa muito ingrata com os momentos ruins que a gente tem no dia a dia, mas a gente sempre tá aqui, isso que é o mais legal. Por isso eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like nesse vídeo, isso é de graça e você pode nos ajudar demais fazendo isso. Mais uma vez, não custa lembrar, sendo membro desse canal, você está concorrendo a uma camisa do Liverpool, então vai aqui embaixo, se torne membro, Champions League ou Milagre de Istambul, e participe desse sorteio que vai acontecer neste mês de abril, tá certo? Então aqui agora a sua parte já está feita, vamos começar a falar de pré-jogo Liverpool e Arsenal. Estaremos falando aqui sobre esse jogo válido pela 30ª rodada entre o líder do campeonato disparado, Arsenal, e o Liverpool, que está ali patinando entre a 7ª, 8ª, 9ª, 6ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª posição, e para mim já perdeu toda e qualquer aspiração no campeonato no que diz respeito à vaga na Champions League, e eu não sei se vale a pena correr tanto pela Europa League e Conference League para atrapalhar o nosso foco na próxima temporada, visto que não são competições assim que vale a pena se matar em termos de elenco, né? Mas o Liverpool vai passar por uma grande reformulação, todo mundo já sabe disso, aquela coisa tal, e a gente tá aqui para falar dos propósitos desse jogo. Se a gente não tem aspiração nenhuma e a gente tá aí com essas questões de campeonato já praticamente resolvidas, a gente vai ajudar o Manchester City, aquele que é o nosso maior rival ali em termos de campeonato nesses últimos anos, visto que o Manchester United está um pouco para trás, o Everton está tão para trás que está quase aparecendo na segunda divisão. Enfim, a gente tem que ver qual que é a nossa vontade. Eu acho que todo torcedor vai dizer que não, é melhor entregar para o Arsenal de uma vez e deixa o Arsenal ser campeão, é melhor do que o Manchester City. Se você perguntar a minha opinião, eu prefiro que o Arsenal seja campeão do que o Manchester City, se for para escolher entre um e outro. Afinal, o Arsenal é um time com camisa, um time com tradição, e que, na boa, é assim que eu gostaria de ver uma Premier League ser recebida, por um time com camisa e tradição. Dito isso, o Liverpool tem algumas boas notícias, né? Algumas boas notícias nesse meio aí. Liverpool com volta de Thiago Alcântara, Liverpool com volta de Luiz Dias, esses caras estão voltando ao elenco, voltando aos treinamentos, mas ainda não certamente voltando ao time. Sim, Thiago Alcântara está aí nos treinamentos já, o Luiz Dias da mesma forma, mas não é garantido que eles estarão em campo no domingo. O Luiz Dias, principalmente, o Klopp falou que está trabalhando para que ele esteja pronto para o jogo contra o Leeds United, que é o próximo jogo, não é esse jogo ainda. E aí a gente bate aquela tristeza, né? Porque uma das coisas que a gente queria muito ver nesse time é a volta desses jogadores para dar um up, pelo menos de ânimo, pra gente ver, vamos ver esses caras jogando, que saudade desses caras que jogam bem, que deram tantas alegrias pra gente na última temporada. O Thiago Alcântara pode ser um que volte nesse jogo e, sinceramente, você vai ver que no meu time eu já jogo ele pros Leões direto, porque não dá pra ficar segurando muita coisa não. Vão com ele pro jogo pra ver o que acontece. Já do lado do Arsenal, o Arsenal tava ali com algumas dúvidas sobre o Saka, que já foi confirmado que vai pro jogo, algumas dúvidas sobre o Saliba, que é um cara que tá meio sem, ninguém sabe direito se ele vai, eu aposto que vai sim pro jogo, e o Nketiah, que é um atacante que reserva, mas que entra bem nos jogos, tá fora do jogo. Já tiveram a boa volta de Gabriel Jesus, que fez gol no último jogo, enfim, completando ali a trinca de Gabriéis no time do Gabriel Futebol Clube. Quem acompanha o nosso Escorregando pela Rodada sabe do que eu tô falando. E aí o Arsenal vem pra querer uma vitória, né? O Arsenal vem pra querer um double sobre o Liverpool, coisa que não acontece há um certo tempinho. E aí a gente tem algumas marcas desse jogo aqui também. Sabe quem que vai pro seu último jogo contra o Arsenal? Roberto Firmino, que é chamado também de pai do Arsenal, né? Já passou aí por 19 jogos contra o Arsenal, 10 gols, ou 17 jogos, 10 gols, alguma coisa assim. Tem muitos gols contra o Arsenal, um hat-trick contra o Arsenal, naquele jogo maravilhoso que muita gente lembra, daquele gol que ele deixa uns caras no chão, depois recebe o pênalti do Salah para poder completar o hat-trick. Enfim, o Firmino se dá muito bem. Outro que se dá muito bem contra o Arsenal é o Diogo Jota, que não vem bem, tem mais de 31 jogos sem marcar, é muita coisa, mas se dá bem também contra o Jota. Quem não se
lembra do nosso Bela Tchau maravilhoso, o Arsenal, o Arsenal, o Arsenal, não. Você lembra que a música falava que tá melhorando, tá encorpando? Pois é, melhorou e encorpou mesmo, tanto que nos ultrapassou e nos engoliu nessa temporada, tá bem mais à frente, tá bem mais digno de disputar título do que a gente. Com isso, o que eu tenho para esse jogo? Eu acho, sinceramente, que o Liverpool vai para uma partida onde ele tende a tentar surgir das cinzas depois de uma derrota muito grande ali para o City, né? Tomou uma goleada, de um jogo paupérrimo contra o Chelsea, 0-0, xoxo, e vem de algumas coisinhas que não agradam, como, por exemplo, aquela entrevista do Klopp, muito fajuta, muito da sem vergonha, dizendo que nós tivemos um bom jogo, um bom momento contra o Chelsea. Sinceramente, aquele jogo deu calo na vista. Eu tive, mais uma vez eu lembro, quem não tava na nossa live pós-jogo, eu falo aqui pra vocês, eu tive que tomar banho no intervalo pra conseguir terminar de ver o jogo, porque eu tava dormindo demais naquele jogo. Eu tomei banho pra falar assim, meu Deus, vamos ver se eu consigo aqui dar um jeitinho de assistir esse jogo, porque tá demais. Então, não dá pra engolir o que o Klopp falou no último jogo, não, que a gente teve bons momentos, que a gente, Curtis Jones falando que teve um jogo decente, pelo amor de Deus. Enfim, dito isso, que time eu colocaria no jogo para Liverpool e Arsenal em Anfield, aquela coisa toda de trazer Anfield de volta? Vamos lá. No gol eu colocaria ele, para variar, tô com a camisa dele aqui, não tem como mexer, Alisson Becker, né? Alisson Becker no gol, na zaga, Arnold, Konaté, Virgil van Dijk que tá de volta e Robertson, que eu também já estaria de volta sem nenhuma dúvida, porque Tsimikas teve sua chance e fez um péssimo jogo contra o Chelsea. Péssimo jogo contra o Chelsea. No meio campo, eu colocaria ali aquele que está sendo muito xingado por muitos torcedores, né? Jordan Henderson, nosso capitão, que teve um entrever ali com o Alisson no final do jogo ali com o do Chelsea. Brigaram os dois e todo mundo tá defendendo muito o Alisson, porque o Alisson tá carregando esse time nas costas e o Henderson está afundando esse time cada vez mais toda vez que ele entra. Mas quero só abrir um parênteses aqui, eu também tô do lado do Alisson. Se tem alguém que tem razão naquela discussão, não interessa se for pedra, papel, tesoura, se for a importância do mundo, das situações ecológicas mundiais, não interessa, eu tô do lado do Alisson. O fato é que o Henderson, é melhor o Henderson, que é do meio campo, do que o Keita, do que o Chamberlain, do que o Milner, do que o Elliott. Eu prefiro ainda um cara desse. Posso queimar a língua e o Klopp muito provavelmente vai de Harvey Elliott, principalmente que nem foi pro jogo contra o Chelsea. Posso queimar minha língua e o Elliott pode fazer um jogaço como aquele 7-0 do United. O fato é que aquele 7-0 contra o United foi um pontinho fora da curva nessa nossa temporada depois da Copa, porque foi um dos únicos jogos que as coisas encaixaram. Ninguém sabe realmente o que aconteceu ali. Eu acho que é o céu, sabe, abrindo ali sobre Anfield e falando assim, esses caras vão sofrer tanto que nós vamos dar algo para eles se lembrarem nessa temporada. Coloca aqui, ó, plau, 7-0. Porque fora isso, nada mais aconteceu depois da Copa do Mundo para o Liverpool. Não que antes também tivesse acontecendo muita coisa na temporada, mas enfim, vocês me entenderam. Então eu iria ainda com Henderson. Ao lado dele, Fabinho e Thiago. Já coloca o Thiago pra jogar, bicho. Se tá treinando, pode jogar. Tira depois no meio do jogo, coloca o Milner, mas tenta no começo colocar o Thiago, bota ele pra jogar, tenta conseguir algum tipo de resultado, algum tipo de gol. Depois, quando já tiver 1-0, sei lá, alguma coisa, se a gente conseguir algo, bota o Milner pra capinar todo mundo, já com o resultado na mão. Então meu meio campo seria Fabinho, Thiago e Jordan Henderson. No ataque, eu iria com o nosso ataque que vem sendo talvez o mais cogitado por todo mundo, que é Darwin, Gakpo e Salah. E pelo amor de Deus, alguém coloca um asterisco ali no Darwin para que o Klopp não enxergue ele na hora de fazer substituições, porque ele tira todos os jogos o Darwin. Todos os jogos ele tira o Darwin e não dá pra entender o porquê que ele faz isso. Sinceramente não dá pra entender. Então eu gostaria muito de ver o Darwin lá brigando até o final, porque eles trazem esse caos, trazem essa movimentação pro time, trazem essa coisa a mais que a gente tá precisando e muito nesses dias do Liverpool, que tá ali ficando xoxo, ficando sem inspiração, ficando sem nada. E eu acho que a gente tendo a volta do Arnold para dar um up
de criatividade, ver se o Van Dijk consegue ali encaixar algum daqueles lançamentos, ver se o Thiago traz esse ar de inteligência para o time, o meio campo consiga jogar algo a mais do que vem jogando, ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente para a gente ter aí um Darwin mais atuante, um Salah mais atuante e o próprio Gakpo se encaixar mais com jogadores mais inteligentes, visto que ele e o Thiago tiveram poucos minutos ali para se entenderem, né? Afinal, Thiago sempre fora, enfim. Mas vamos ver se isso acontece neste domingo. Eu quero saber de você qual seria o seu time. Coloca aqui embaixo nos seus comentários qual seria o time de você para Liverpool e Arsenal. E vamos lá acreditar que esse jogo vai dar bom, né? Mas pra gente saber se esse jogo vai dar bom mesmo, o que a gente coloca aqui sempre? O que a gente sempre coloca aqui? O nosso glorioso palpite. Está aqui já do meu lado o palpite, o gifzinho do palpite rodando. E você sabe como é que a gente faz. A gente para o palpite, a gente já teve aqui empate no último jogo de Liverpool e Chelsea, a gente teve empate 2-2. Acertamos, deu 0-0 lá, não teve gol porque os times são incompetentes, safados, medíocres, uns bosta, por isso que não saiu gol. Mas aqui fez 2-2, foi então empate lá, empate aqui. No jogo contra o City, também acertamos o número de gols, falando que ia ser 4-0 pro Liverpool. Foi 4 gols, só que foi do outro lado. Foi 4-1 pro City. Então vamos ver o que vai sair agora aqui no nosso palpite. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 3-2 Liverpool, olha que coisa sensacional, 3-2 Liverpool, torcendo para que isso aconteça. Esse é o nosso palpite, coloca aqui embaixo também o seu palpite e me fala se você não fez ainda, se inscreve no canal, deixa o seu like, aperta o sininho, você sabe como tudo isso funciona. Espero você aqui logo depois do jogo, na nossa live pós-jogo, estaremos aqui coladinho depois de Liverpool e Arsenal para comentar tudo o que aconteceu, tá certo? Um abraço, afinal aqui você não caminha sozinho.